Olá, pessoal. Na aula 5, o nosso tema é a pesquisa. E aí, a Santa ela vai dizer o seguinte: toda pesquisa nasce do desejo de encontrar resposta para uma questão. Sim, toda pesquisa parte de uma dúvida, de um problema, da busca de uma resposta. E esse desejo, ele é a mola central da pesquisa. Se eu quero saber sobre algo, eu me motivo a ir atrás de respostas. E a pesquisa científica é justamente isso. É você buscar resposta para um problema da sociedade, para um problema da escola, né? Seja ela pública ou privada. Mas o pesquisador, ele tem que ter o desejo de buscar essa resposta. Por isso eu disse lá na aula 4, a escolha do tema, você começa agora no primeiro semestre e vai até o sexto semestre. Pense sobre o que você quer pesquisar. E aí comece suas leituras para ver se você tem familiaridade com aquele texto, com aquele tema, se você tem facilidade em compreender aquele tema, porque senão se torna um calvário a sua pesquisa. Então você tem que estar empolgado, você tem que gostar daquele objeto. Antes de tudo, a pesquisa científica, ela exige pelo menos como pano de fundo um certo estado de alerta do pesquisador para as questões filosóficas, epistemológicas, sobre as leis que regem o conhecimento, a sua busca, a aquisição, a validade. Por isso que a gente fala, quando a gente pensa em um tema, vamos procurar ler sobre aquele tema, né? Procurar a episteme daquele tema, a origem daquele problema, né? Quem são as pessoas que já pesquisaram, que escrevem sobre aquele assunto? Isso é importante. E a pesquisa, ela deve se conduzir dentro de um determinado campo da ciência. Como eu falei na aula 4, vocês são pedagogos e pedagogas. Vão pesquisar assuntos da área da educação e não da psicologia, de outras áreas, da área da educação. Então, o campo da ciência, aqui o objeto, o assunto da pergunta pertence à luz de algum quadro teórico. Quem são os pesquisadores? Por exemplo, se eu fosse falar de tecnologias, não tem como não citar o Papa das tecnologias, que é o José Manuel Moran, a Vani Kensky, a Elizabeth Almeida, né? Se eu for falar de relações étnico-raciais, eu tenho que citar o Papa, né? Eu tenho que trazer a Nilma Lima Gomes, eu tenho que trazer o Miguel Arroio, eu tenho que trazer São Tomé, eu tenho que trazer as pessoas que pesquisam sobre essa área. Se eu quero pesquisar sobre gênero e sexualidade, eu tenho que trazer Guacira Louro, eu tenho que trazer a Constantina Xavier, o Tiago Duque. Eu tenho que trazer inúmeras pessoas que pesquisam sobre aquela área, né? É a partir dali que eu vou prosseguir com a minha pesquisa, que eu vou ter uma base teórica para a minha pesquisa. E para resolver a dificuldade formulada no problema, o pesquisador não pode apenas adivinhar, eu acho que é isso, ou fazer suposições gratuitas, omitir opiniões superficiais, inconsistentes. Não. Na pesquisa, um texto científico, eu tenho que embasar a prática, os meus dados coletados com o teórico que estudou sobre aquele tema. Viu por que tem que ter muita leitura? Quem não lê, não escreve, gente. A leitura, ela nos permite escrever, amplia o nosso vocabulário, e eu não posso fazer suposições ou colocar achismos em um texto científico. Então, eu vou trazer o dado, seja lá da pesquisa
de campo, se foi um questionário, se foi uma entrevista, se foi uma observação, eu vou trazer os dados e vou analisá-los à luz dos teóricos que já escreveram sobre aquele assunto, tá? Eu não vou inventar nada da minha cabeça. Então, deve-se realizar sua busca por meio de um levantamento de dados. Quem já estudou sobre esse assunto? Eu vou lá e leio esses autores que já escreveram, por meio de um método coletâneo ao quadro teórico de referência e também adequado à dificuldade a ser resolvida. Então, se eu quero pesquisar sobre o brincar, obrigatoriamente eu tenho que estudar a Mizukamo, a Toshiba, porque senão, como eu vou falar sobre o brincar, né? Então, tudo isso é muito importante. Eu posso pesquisar também sobre alfabetização e letramento? Sim. Lembrando que a alfabetização é uma coisa, letramento é outra. São coisas totalmente diferentes, né? Então, tudo isso é importante que a gente faça, né? Que a gente faça as leituras. O mundo acadêmico é regido por leituras. A pesquisa científica, ela é uma atividade específica e especializada. Ela exige um isolamento disciplinado, ou seja, você tem que ter um horário para você ler, mas ler com atenção, ler compreendendo nas entrelinhas, né? Você tem que ter esse horário reservado, não dá para você ficar lendo e levantando, atendendo uma coisa, atendendo outra, celular, WhatsApp, não sei o que, o vizinho que toca a campainha, o outro que veio tomar chimarrão, não. Nesse momento eu vou separar o material que eu vou ler, avisa todo mundo na sua casa, se prende em algum lugar e vá ler. Ler nas entrelinhas, ler para compreender o que está lendo. Então, eu preciso ter o quê? Uma solidão reflexiva, né? Um isolamento para minha leitura. Eu tenho que ter esse tempo para que eu possa fazer a leitura. E, ao mesmo tempo, é um período de uma escuta cuidadosa, porque você pode conversar com pessoas que já pesquisaram sobre aquilo, que podem te dar dicas, que podem ler isso daí, o que você escreveu e dizer se está claro ou se está confuso. E exige, ao fim, amor pelo conhecimento. Só esse amor pode explicar a docilidade do pesquisador aos rigores da ciência. Então, eu tenho que gostar do que eu estou fazendo, gostar do que eu estou lendo, sobre o assunto que eu escolhi para minha pesquisa. Então, eu devo, né, escolher aqui, você está no primeiro semestre até o sexto, ir lendo textos e fazendo aproximações para ver se você gosta mesmo da leitura sobre aquele tema. Porque para você escrever sobre ele, você vai ter que ler muito sobre ele. Então, por que se faz pesquisa? Por razões de ordem intelectual, que decorrem do desejo de conhecer pela própria satisfação de conhecer, né? Eu gosto de buscar, eu gosto do conhecimento. Pela prática, que decorre do desejo de conhecer com vistas a fazer algo de maneira mais eficiente, mais eficaz. Por exemplo, o professor em sala de aula, quando recebe um aluno deficiente, ele pode buscar sua autoformação para que a sua prática seja mais eficiente, para que ele consiga atingir aquele aluno deficiente que também é dele, independente se ele tem acompanhante especializada ou não. Aquele aluno faz parte daquela sala de aula, né? Então, eu tenho que buscar a minha autoformação. E pela questão acadêmica, que é o caso de vocês, em decorrência da necessidade da elaboração do trabalho de conclusão de curso, que no caso de vocês é um artigo científico com mínimo de 15 páginas e máximo de 20 páginas. Vocês não passam por banca. Esse artigo é apresentado em um seminário. Somente quem avalia vocês é o seu orientador da pesquisa, tá?
Aí o orientador avalia o seu trabalho, diz se você está aprovado ou não, atribui uma nota e no semestre seguinte é que você apresenta no seminário de educação da Unigram, tá bom? Mas aí não tem perguntas, não tem, é só apresentação mesmo da pesquisa finalizada. Quais são as qualidades de um pesquisador? Conhecimento do assunto a ser pesquisado, por isso que eu tenho que ler muito. A minha curiosidade, lembra lá do Paulo Freire? Sem a curiosidade que me move, eu não sou um professor pesquisador. A criatividade, a integridade intelectual. O que é integridade intelectual, gente? Isso é importante. Eu vou lá e aplico um questionário, a pessoa responde, e aí eu chego em casa, vou passar as perguntas para o meu TCC, e aí não gostei da resposta, eu vou e coloco as minhas palavras. A pessoa não é obrigada a responder o que você quer ouvir. Você está fazendo uma pesquisa. Ainda que os seus dados não vão ao encontro do que você queria, aqueles são os seus dados e você deve respeitar. Outra coisa é a atitude autocorretiva. O que é isso? Todo dia eu tenho que pensar sobre a minha pesquisa, como eu estou sendo como pesquisadora, eu estou respeitando as pessoas que participam da minha pesquisa, eu estou mantendo o anonimato, eu não estou alterando as respostas, a minha pesquisa não é plágio, eu estou citando corretamente os autores que eu estou utilizando. Então, eu tenho que ter uma atitude autocorretiva, sensibilidade social. Eu não vou chegar no meu entrevistado, no sujeito que está participando da minha pesquisa e ofendê-lo, né? De alguma forma, mesmo sem querer, ou eu não achei que tivesse ofendendo. Você tem que ser ético na sua pesquisa. Ter uma imaginação disciplinada. O que é uma imaginação disciplinada? Eu tenho que pensar todos os dias sobre o meu objeto, sobre o que eu estou lendo e os dados que eu estou coletando. Imaginar, né, como que eu posso melhorar, como que eu posso trazer contribuições. Perseverança e paciência, porque muitas vezes você marca com uma pessoa, chega lá, a pessoa não vai ou não pode te atender naquele momento, mesmo tendo marcado antes. Por quê? Porque a escola é um espaço muito dinâmico, né? É um espaço de movimento, de muita gente, muita correria. Então, a gente precisa ter perseverança, precisa ter paciência, nem sempre, nem tudo sai do jeito que a gente quer, e confiança. Confiança é muito importante. Se eu não estiver confiante, eu não faço a minha pesquisa e eu tenho que confiar em mim mesma. Quais são as qualidades de um pesquisador empreendedor? Busca de oportunidade, iniciativa, persistência, demanda de eficiência e qualidade, correr riscos calculados. Não posso sair, né, por aí, chegar de repente numa escola sem ter ligado antes, sem ter solicitado um horário e querer impor a minha presença e a minha pesquisa para as pessoas, estabelecer metas a serem cumpridas, né? A determinação na busca das informações. Eu fui um dia, não consegui, marco de novo, vou no outro, se eu não conseguir, eu marco de novo, vou de novo. Planejamento e monitoramento sistemático da sua pesquisa, você tem que ter um cronograma, período de leitura do começo ao fim da disciplina, mas tem um período que é o que você vai fazer a observação, ou é o que você vai aplicar o questionário, depois tem um período que você vai fazer análise desses dados, tem todo um planejamento. Persistência e persuasão e redes de contatos permanentes e atualizadas, ou seja, conversar com as outras pessoas que estão pesquisando ou que já pesquisaram sobre o seu tema, a ética, a estética, a independência, a confiança. O que é ética?
não agredir os outros, não faltar com respeito, não plagiar, não ofender, manter o anonimato dos participantes para que eles não sejam perseguidos pela escola, pela direção, seja pela CEMED, pela secretaria, seja lá quem for. O que é estética? O meu trabalho tem que ter normas da ABNT. Não, o meu trabalho não pode entrar palavras de baixo calão, gírias, a menos que seja resposta do depoente, e ainda assim tem que vir dentro de aspas e explicar que é do depoente, né? Essa independência é de fazer as leituras, compreender as leituras e fazer a escrita, né? Então, você fazer as suas leituras, compreender o texto e escrever o seu texto. Outra coisa, os recursos humanos, materiais e financeiros. É muito importante, tá? Que você se planeje. Eu quero pesquisar sobre a escola do campo, mas não tenho condições de ir em uma escola do campo. Eu quero pesquisar sobre uma comunidade quilombola. Você tem condições de ir lá? Conhece alguém de lá que possa te apresentar para as pessoas, para que você tenha acesso às informações que você precisa? Então, eu quero fazer uma pesquisa, que eu quero tirar foto, quero fazer isso, quero fazer aquilo, a entrevista. Tá, você tem condições e materiais? Uma entrevista, ela é gravada, ela é filmada, você tem esse material para fazer a gravação ou o filme? Você vai poder ter tempo para transcrever a fala da pessoa tal qual ela falou? Então, tudo isso você tem que pensar. É importante o papel desempenhado pelos recursos de que você dispõe, o pesquisador no momento, no desenvolvimento da pesquisa dele, quais são os recursos financeiros, o recurso de tempo. Você vai ter tempo para ir a tal lugar, fazer tal coisa, tal entrevista, tal observação. Você vai ter aquele tempo de uma semana para observar o que acontece no berçário. Então, tudo isso você tem que pensar. E o texto da pesquisa, antes ele não era publicado, mas quando vocês apresentarem lá no seminário, automaticamente ele vai ser de domínio público, né? Esse artigo, como os artigos que vocês vão consultar para escrever o de vocês. Por isso que tem que ter todo um rigor metodológico, né? Nessa escrita, seguir as normas da ABNT, não pode haver plágio, justamente por isso, né? Porque ele é publicado. Então, vocês têm que ficar atentos a isso. No Brasil, nós temos 3 órgãos federais que fornecem bolsas para professores pesquisadores, que é o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a CAPES, que é a Fundação de Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e a FINEP, que é a Financiadora de Estudos e Projetos. E são diversas as modalidades de bolsas de estudos, né? Mas sempre que esses órgãos oferecem, sai um edital, né? E aí vale ressaltar o que, gente? Que todo aluno deve participar sempre de eventos científicos, de seminários, de congressos, de colóquios, de encontros, de simpósios. Por quê? Porque isso é o que forma o currículo de vocês. Um exemplo, a prefeitura fez um processo seletivo no início do ano, em que constou somente, pontuava os títulos, ou seja, as participações nos eventos, as pós-graduações. É lógico que para início de conversa tinha que ser graduado, mas a partir daí a contagem de títulos. Portanto, é preciso que vocês tenham um bom currículo, né? Que vocês participem de seminários, de congressos. É importante pela parte da aprendizagem e pelo currículo de vocês. Além dos órgãos federais, nós temos os estaduais. E no Mato Grosso do Sul, nós temos a Fundect,
que é Fundação de Apoio ao Desenvolvimento de Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul, que também oferece bolsas de estudos. A partir da graduação, vocês terão que fazer um currículo Lattes. O que é isso? Todo pesquisador e mesmo os estudantes de graduação e pós-graduação Lato Sensu devem se cadastrar na plataforma Lattes do CNPq para ter seus currículos registrados na base de dados para que os consultores e qualquer pessoa possa ter acesso às informações sobre a sua vida acadêmica de pesquisador. Se você participa de congressos, qual é a sua formação, sua graduação, se você tem pós-graduação. Por exemplo, todos os professores da Unigran têm currículo Lattes. Por quê? Porque eles passaram pela graduação, pela pós-graduação, pelo mestrado, pelo doutorado. Então, eles vão acrescentando isso no currículo Lattes dele. Em qualquer escola, em qualquer universidade que vocês forem trabalhar, eles vão solicitar o quê? O currículo Lattes de vocês. Ah, Gisele, como faz isso? Entrando no site do CNPq. Tá lá nos slides disponível para vocês. Inclusive, tem lá na fotinho que eu coloquei uma chamada pública, né? E é assim que acontece quando eles vão oferecer bolsa. Tem sempre uma chamada ali, naquela página inicial. Eu coloquei só a título de informação para vocês verem como é, só o resuminho ali do meu currículo Lattes, mas quem quiser pode entrar lá no site do CNPq, baixar meu currículo ou de qualquer outro professor. Nós temos uma preocupação, que é a pesquisa e a internet. Por quê? Ao mesmo tempo que a internet possibilita a democratização do saber, ela traz muitas informações, traz toda uma rede de relacionamento. É preciso que a gente tenha ética e uma preocupação muito grande. Por exemplo, a internet é uma folha de papel em branco. Você pode escrever qualquer coisa ali. Quando vocês forem pesquisar, vocês vão pesquisar em revistas, em periódicos da área da educação, que são qualificados. Vão pesquisar artigos no Google Acadêmico. Vocês vão pesquisar artigos na plataforma da CAPES, tá? Que tem lá todo mundo que já defendeu os artigos das pessoas que já defenderam o TCC, a dissertação de mestrado, a tese de doutorado, tá? Por que tem que tomar muito cuidado, gente? Tem muitas fake news, tem muitas coisas erradas ali soltas na internet. Então, vocês só devem pesquisar naquilo que for realmente correto, que passou por uma base de avaliação, que são os periódicos e o Google Acadêmico. Outra coisa, plágio é crime. Tem lá na plataforma, eu coloquei um artigo da prisão de um pessoal que perdeu o TCC, a faculdade deles, porque descobriram o plágio. O autor verdadeiro foi ler a obra, viu que tinha coisas que ele havia dito e a pessoa não tinha citado. E acabou que deu em cadeia e multa. Então, plágio é crime. Citar corretamente, não. Comercialização, ou seja, pagar para alguém fazer, que aconteceu um caso aí na Unigran das nossas alunas, e aí foi descoberto, elas perderam a faculdade, porque haviam pago para uma pessoa fazer o trabalho delas. Então, nós temos que procurar sempre fontes seguras e confiáveis, não acreditar em boatos, nem fake news, e nem sair por aí distribuindo boatos e fake news. Nós temos que ter seriedade nos nossos trabalhos acadêmicos, tá bom? Não esqueçam que nós temos um encontro pelo Google Meet, tá? No dia da nossa aula. Um grande abraço, espero vocês lá.